Comemora, nação! Comebol anuncia a melhor mudança na final da Libertadores para o Flamengo. Vamos falar sobre isso, tem informação dos convocados do Flamengo, dia a dia do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu velho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, acione o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu mesmo? Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Dia de treino normal no CT Lindu nessa terça-feira, dia 4 de novembro. Aliás, meus amigos, hoje é o dia derradeiro ali para a partida diante da equipe do São Paulo, o último treinamento, a finalização dos preparativos para enfrentar o tricolor paulista, meus amigos. E aí, recebo a notícia ainda no anoitecer de ontem que Gonçalo Plata também está na lista de convocados aí das seleções dessa data FIFA, evidentemente na lista de convocados do Equador, juntando-se a Carrascal, que já desfalca o Flamengo, e os brasileiros Alexandro e Danilo. E digo mais, tem uma galera que pode surgir e desfalcar ainda mais o Flamengo. A gente vai repercutir isso aqui nesse vídeo. O Flamengo pode ir até sem 12 atletas para a partida diante da equipe do Sport Recife. Jogo esse válido pela 12ª rodada essa que foi adiada em função da participação do Flamengo no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Entre lesionados e jogadores convocados para suas respectivas seleções, o Flamengo tem Alexandro, Carrascal, Cebolinha, Danilo, Jorginho, Pedro e Plata. Então só aí são 7 entre convocados e lesionados. Entretanto, o Flamengo ainda pode ter mais, que tem a seleção do Uruguai. Podem se agregar a esses Arrascaeta e Varela, a tendência é que sejam convocados, e ainda tem a questão do Matias Vinha e do De La Cruz, 11. E aí você me pergunta, ué, não eram 12, Pedrão? Boto 12 porque existe a possibilidade do julgamento do Bruno Henrique acontecer e, porventura, o resultado para ele ser negativo. E aí também desfalcará o Flamengo, por mais que o Flamengo tenha a possibilidade de recorrer à Corte Internacional do Esporte, ao CAS, dessa situação e conseguir um novo efeito suspensivo. Então, no pior dos cenários, o Flamengo terá 12 atletas a menos para enfrentar o Sport. Eu sei que é o lanterna do campeonato, já está rebaixado praticamente, aquela coisa toda. Mas, gente, 12 jogadores a menos é uma vergonha absurda a CBF permitir que se realize uma partida com todos esses desfalques. E aí, lesionados, a CBF não tem culpa. Aliás, tem uma parcelinha de culpa porque o desgaste em função do calendário dos jogos encurtados é responsabilidade dela. Mas, sobretudo, essa data FIFA. Encurtaram o Campeonato Brasileiro, cortaram as pernas do Campeonato Brasileiro para ele terminar rápido. E aí, o Flamengo vai ter que jogar com esses desfalques. Em contrapartida, o Palmeiras também tem os seus desfalques, mas não são tantos assim. Não vai ter o Vitor Roque convocado, Flaco Lopes, Facundo Torres, Sousa, Emiliano Martínez, Aníbal Moreno e Gustavo Gomes. São 7 contra o Santos. Tudo bem que é um adversário ali um pouco mais desafiador do que o Lanterna Sport. Entretanto, o Flamengo tem menos 12 e o Palmeiras tem menos 7 para jogar nessa data FIFA. O Palmeiras foi a favor desse encurtamento do Campeonato Brasileiro. O Flamengo se colocou contra. Então, o Flamengo tem lugar de fala, o Flamengo tem como reclamar. O Palmeiras não pode reclamar, porque foi a favor dessa patifaria aí que vai acontecer.
Pessoal, aí o Flamengo, gente, vai ter que se superar, vamos jogar com o que dá. Alô, molecada, vambora, essa é a hora e vai ter que dar um jeito, tá? Ainda tem o jogo contra o Fluminense, que é no dia 19, a data FIFA acaba 18. Era tempo dos caras voltar, quais serão as condições físicas dos caras? Ainda tem isso. Maracanã recebe o príncipe William em um evento sobre sustentabilidade na última segunda-feira, dia 3, o herdeiro do trono britânico visitou o Maracanã em encontro dedicado a causas ambientais. O William se reuniu com o BAP, presidente do Flamengo, Severiano Braga, diretor-presidente do estádio, Matheus Montenegro, vice do Fluminense, além do ex-jogador Cafu e outras lideranças do tema sustentabilidade. No final, o príncipe bateu bola com as crianças da ONG Onda Solidária atrás do Gol Norte. Tem a foto aí do BAP com o príncipe William da Inglaterra. Quem apita Flamengo e São Paulo, meus amigos, é simplesmente ele. O soprador de apito Rodrigo José Pereira de Lima, ele que é do estado do Pernambuco e será o árbitro da 32ª rodada, partida essa entre São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. Vale lembrar que Rodrigo José Pereira de Lima foi o árbitro que expulsou Danilo e o Alacian, no meu entendimento, de forma correta, rigorosa, porque já vimos aí em outras oportunidades que entradas de jogadores, sobretudo do Palmeiras, não resultaram em expulsões, com a própria arbitragem dele. Mas beleza. Agora, o Flamengo tem que entrar atento. É um árbitro que gosta de distribuir cartões amarelos desde o início da partida. É um soprador de apito picotador, que não deixa o jogo fluir, não deixa o jogo correr, o tempo de bola parada vai ser absurdo e sair atrás do placar nesse tipo de contexto é bem complicado. Então o Flamengo precisa resolver a parada, ligar o dane-se para a arbitragem e principalmente tentar abrir o placar. E não sentar no placar, evidentemente. Tá? Flamengo avalia a volta de Pedro com imobilização em 2 semanas, pessoal. Léo Ortiz continua fora da lista de relacionados nesse embate diante da equipe do São Paulo. Jorginho, Carrascal, Cebolinha e Bruno Henrique serão desfalques para esse jogo da quarta-feira. Então o Flamengo já pré-data FIFA, né? As datas que precedem a data FIFA já vai começar com alguns desfalques aí em função de lesão e suspensão, que é o caso do Bruno Henrique e também do Everton Araújo, né, que tomaram aí cartões vermelhos. O Bruno Henrique tomou o 3º amarelo, o Everton Araújo tomou vermelho, e o Flamengo avalia a volta do Pedro nessas 2 semanas ao gramado para ele pegar confiança, ritmo de jogo, ritmo de treino, né? Jogo só não tem jeito. Mas condicionamento físico, não perder a condição física, né, que ele adquiriu outrora após lesão do ligamento cruzado anterior. Então ele já vai poder ali fazer determinadas atividades ainda com o braço imobilizado no CT Ninho do Urubu. Pelo menos até esse momento não tem a possibilidade que essa volta seja para o campo com o braço imobilizado. Quando ele voltar para o campo, talvez possa voltar com alguma proteção, alguma coisa, mas já sem o braço imobilizado. Ele é um jogador que usa muito esse recurso do braço para proteger, enfim. A maioria dos atletas, né? Aquele próprio rapaz lá do Dica do Gordinho, ele fala, cara, jogador de futebol tem que usar o braço. Se você não usar o braço, né, ele ensina ali finalizações, domínio, passe. E ele fala isso e é verdade. Ainda mais o Pedro, que é centroavante, faz o pivô ali, né, entre outras situações, num cabeceio, né? Ele tem que usar o braço naturalmente para se proteger, mas esse retorno já vai se dar no centro de treinamento Ninho do Urubu, que vai ser muito importante para manutenção da condição física do jogador, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Guilhermo Varela falou sobre De La Cruz e Matias Vinha no Flamengo, seus companheiros de seleção uruguaia,
E o uruguaio do Flamengo foi e falou, abre aspas para ele, Nico estava com uma lesão e o Vinha tem 3 laterais esquerdos e está tendo dificuldade para jogar, é normal, concordo com ele. Nós sempre estamos juntos falando, se prepara, no Flamengo nunca sabe quem vai jogar, cara, é natural isso. Não tem time no mundo que pode ter aí, mas que tenha 3 laterais esquerdos, o Flamengo tem 3 laterais esquerdos em razão de uma situação bem específica. Para o Mundial de Clubes, o Flamengo só contaria com o Ayrton Lucas, porque o Matias Vinha estava lesionado. Surgiu a oportunidade de contar com o Alexandro livre das amarras de direitos federativos a clubes. Os direitos federativos pertenciam a ele. O Flamengo aproveitou a oportunidade, contratou o jogador, mas em paralelo a isso tem esse problema de ter 3 laterais esquerdos e naturalmente um vai ficar mais alheio ali às partidas. Agora, eventualmente ele entra. Enfim, dos 3 eu acho que o Felipe Luiz está certo. Alexandre, Ayrton Lucas e Vinha. Não gostei muito das últimas entradas do Vinha. A última boa atuação que eu lembro do Matias Vinha, e é lógico que eu não posso julgar o cara por isso, porque o cara entra pouco em campo, foi contra o Bragantino, né? Que o Flamengo conseguiu aquela vitória fora de casa. Ele entrou muito bem na segunda etapa, depois eu não lembro de grandes atuações dele. Lógico, tem a questão aí, essa questão aí dele não tá jogando, então o cara ele não ganha ritmo de jogo também, não tem como você julgar muito ali o cara, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, o Carrascal, eu não tinha comentado isso aqui, mas eu vou comentar agora, mesmo lesionado foi convocado, rapaz. O cara tá lesionado, não pode jogar pelo Flamengo, mas não, vamos convocar, porque até o dia 15, que é o jogo contra a Nova Zelândia, nós queremos ter o Carrascal, diz a Colômbia. Mas, se a seleção brasileira, que é produto da CBF, que tem o produto, que é o carro-chefe da CBF, que é o brasileiro, convoca, quem dirá uma seleção estrangeira, que se dane, né? Se dane o Campeonato Brasileiro, se não vai parar na data FIFA, enfim, não tiro a razão. Ele deve olhar, a seleção deles mesmo estão convocando, por que eu não vou convocar? Né? Pessoal, o Jorginho também deu entrevista à TNT Sports, a grande Monique Danello, grande jornalista, e falou sobre o estilo de jogo do Flamengo. E ele diz: antes de ouvir, já vim acompanhando os jogos do Flamengo e vi que poderia me encaixar perfeitamente com as características que eu tenho. E de fato, né, foi um casamento perfeito do Jorginho com o Flamengo, com o Felipe Luiz, né, realmente boas atuações com a camisa do Flamengo. Atuações mais ou menos, é normal, o cara vai oscilar, ainda mais nesse ritmo alucinante que é o calendário do futebol brasileiro. Ele não estava acostumado a jogar quarta e domingo, toda hora lá na Inglaterra, ainda mais que ele estava no banco de reservas nos últimos tempos do Arsenal, então menos ainda, é natural que essas lesões aí ocorram, sobretudo de lesões musculares, posterior de coxa, essa coisa toda, enfim, que ele possa recuperar o condicionamento físico, se recuperar da lesão, cicatrização da lesão e voltar naturalmente a jogar bem, tá? Carlo Ancelotti falou sobre o Pedro, do Flamengo, também a lesão dele. Parece que se não fosse a lesão do Pedro, Pedro estaria na lista de convocados de Carlo Ancelotti. E o italiano disse: infelizmente o Pedro se lesionou. Seria uma oportunidade dele estar aqui hoje na convocação ou na próxima. Ele pode se recuperar bem, jogar e estar na lista de março, que é a próxima convocatória da seleção brasileira, já colada ali na Copa do Mundo, que é em junho. Estamos procurando um centroavante com esse perfil. Ele vai ser convocado. Porque a seleção brasileira tem centroavantes, tem atacantes melhores que o Pedro, evidente, mas não tem centroavante à moda antiga, centroavante de ofício, centroavante que é referência.
Você tem centroavantes ali, atacante na seleção brasileira, de mais mobilidade, de maior circulação, como o João Pedro, como o Matheus Cunha, outrora não hoje mais, mas era o Firmino. Então assim, meus amigos, o Pedro é um centroavante raro no futebol de hoje, e o próprio Ancelotti deixa claro quando ele diz isso, e certamente se ele continuar rendendo no mais alto nível, ele vai ser convocado, e seria convocado, não fosse essa lesão que ele teve no braço, uma infelicidade, né? Uma lesão atípica, dita pelos próprios ortopedistas aí do esporte. Enfim, repito o que o Felipe Luiz disse, está se tratando, não bebe, não fuma, não tem noite mal dormida, e nenhum problema também se bebesse, enfim, mas é lógico que atrapalha na recuperação, na folga, né? Aliás, jogador de futebol em si, bebida alcoólica é melhor só nas férias, porque mesmo que tá na folga, toma um birutico, vai atrapalhar ali a recuperação física. Os estudos já evidenciam isso. No caso do Pedro, ele já tem um organismo que responde bem à recuperação, as lesões que ele teve deixa claro isso. Ainda tem essa questão, que ele se cuida muito bem, e acho que ele vai estar de volta para a final da Libertadores. O Ancelotti falou também sobre a versatilidade do Danilo, disse que o Danilo é o único defensor brasileiro que pode jogar nas 4 posições de fato, lateral, zaga, volante, se precisar de ala, ele pode jogar também, na outra lateral, ele pode jogar também, e o Ancelotti justificou assim a ida do Danilo à seleção brasileira. Beleza, meus amigos? O negócio é o seguinte, olha a informação aí, renovação de contrato de Felipe Luiz segue enrolada. Flamengo pretende renovar após o Campeonato Brasileiro e também a final da Copa Libertadores da América por conta do tempo de contrato, multa rescisória, salário e planejamento para o ano de 2026. É lógico, precisa da finalização destes campeonatos, do desempenho do Flamengo nesses campeonatos, para definir ali as diretrizes que o clube vai tomar em relação ao treinador. Cara, tem impacto. Se for campeão da Libertadores é uma coisa, se não for é outra. O futebol, eu adoro o Felipe. Tenho críticas a fazer, mas nunca chamo ele de estagiário, jamais. Agora, o futebol é isso, tem um jogo e tem que ganhar. Não tem jeito. Controla o desempenho, a entrega, como eu já disse, você não controla o resultado do futebol. E se não ganha, fica difícil, é uma contradição, não adianta. O futebol é apaixonante por isso. Pessoal, por enquanto, dia 4 de novembro, a melhor notícia que a Conmebol poderia dar ao Flamengo. A Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, definiu os uniformes para a final da Copa Libertadores da América. O Palmeiras vem com sua camisa verde, calção branco, meião verde. A arbitragem com camisa azul, calção preto, meião azul. O goleiro do Flamengo com manto amarelo, calção amarelo, meião amarelo. A lá Raul Plasma. E os jogadores de linha, manto rubro-negro, calção preto, meião rubro-negro. Para mim, a melhor configuração possível do uniforme do Flamengo. Eu sei que a tradição é o manto rubro-negro, com calção branco, com meião rubro-negro, mas, cara, essa vestimenta do Flamengo, uniforme rubro-negro, calção preto, meião preto, para mim fica linda. E o Flamengo fica ali imponente dentro de campo. É lógico, não é isso que vai dizer se o Flamengo vai ser campeão ou não, vai depender do desempenho do time, de uma série de variáveis, mas para mim isso é uma grande notícia. É uma grande notícia e tomara, meus amigos, que sejamos campeões da América. Ainda falta muito, 25 dias, estou contando dias pela frente. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreve, meu filho. Tamo junto, saudações rubro-negras.